Para a gente entender o que é a vida de verdade, a gente precisa começar por um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que, no fundo, é sobre nós mesmos. Uma característica que é só nossa, de mais nenhuma outra espécie. Então vamos lá. A gente começa com esse mistério, um mistério sobre a nossa própria existência. Algo que nos separa, sabe, de todo o resto do reino animal. É uma pergunta que parece simples, mas pensem bem nisso. Por que nós, seres humanos, somos o único animal que precisa de ajuda para nascer? De todas as espécies do planeta, a gente é a única em que o parto é um evento social, que precisa de assistência. Por que será que a gente é essa exceção? Olha só, a gente vê outros animais, como essa cabra aqui, e o nascimento acontece com uma facilidade que, para nós, é impressionante. Já a nossa história é bem diferente. O parto humano é um processo super complexo, até arriscado. A cabeça do bebê literalmente tem que fazer uma manobra para conseguir passar pela pelve da mãe. É um encaixe no limite. E a resposta para esse enigma todo, ela está lá atrás, na nossa história evolutiva, em algo que a gente pode chamar de um compromisso impossível. Uma espécie de negociação que a seleção natural teve que fazer com a nossa espécie. Então, qual era o dilema? É que a evolução nos puxou para dois lados ao mesmo tempo. De um lado, para a gente conseguir andar de pé de forma eficiente, nossos ancestrais precisaram desenvolver quadris mais estreitos. Isso economiza energia. Só que do outro lado, para sobreviver, para se tornar mais inteligente, a gente precisava de cérebros maiores. E cérebro maior significa um crânio maior. E aí, pronto. Tá aí o nosso compromisso impossível. Um quadril mais estreito e um bebê com uma cabeça grande. Essa combinação transformou o parto num evento... num evento perigoso. E é exatamente por isso que a gente se tornou a única espécie que, para nascer, depende da ajuda de outros. É uma baita peculiaridade biológica nossa. E essa característica, tão nossa, tão humana, acaba servindo de ponte para uma pergunta ainda maior. Se o nosso jeito de nascer é tão único, o que é que todos os seres vivos têm em comum, afinal? O que, no fundo, significa estar vivo? Para responder isso, vamos fazer uma comparação que parece meio maluca. O que um ser humano tem em comum com o fogo? Parece estranho, né? Mas para a gente definir o que é vida, a gente precisa entender o que separa ela de outras coisas, de fenômenos que não são vivos, mas que se parecem muito com a vida. Pensa no fogo. Ele é fascinante porque ele meio que imita a vida. Ele consome matéria, combustível, para gerar energia. Isso é bem parecido com o nosso metabolismo. E mais, de uma faísca, ele pode se espalhar, crescer, criar um incêndio inteiro, o que lembra muito, muito mesmo a reprodução. Mas é aqui que a gente encontra a grande diferença. Olha só, metabolismo, o fogo tem, os seres vivos também. Reprodução, bom, de um jeito ou de outro, os dois também têm. Mas e a hereditariedade? Ah, e não, só os seres vivos têm. A cor de uma chama depende do que ela está queimando, não da chama que começou o fogo. Um palito de fósforo com a chama amarela pode acender o gás do fogão que tem uma chama azul. Uma coisa não passa a característica para outra. E essa é a palavra-chave: hereditariedade. É a capacidade de passar características biológicas de um ancestral para os seus descendentes. É isso que define a vida. É por isso que um filhote de cachorro parece com um cachorro e não com um passarinho. Essa transmissão de informação genética, essa é a assinatura da vida. Ok, então a gente já sabe o que é a vida. Mas e a variedade da vida? Como é que a gente mede isso? Para entender o que é biodiversidade, vamos usar uma analogia do dia a dia, uma coisa bem simples. É só pensar na biodiversidade como se fosse a diversidade de um guarda-roupa. É sério, os princípios para entender o que é diverso são praticamente os mesmos. O que faz um guarda-roupa ser diverso? Basicamente, duas coisas. Primeiro, a quantidade de tipos diferentes de roupa. Camisa, calça, meia, casaco. Quanto mais categorias, mais diverso. E segundo, tão importante quanto o equilíbrio. Um guarda-roupa com 10 calças, 10 camisas e 10 casacos é muito mais diverso que um que tem 45 camisetas, uma única calça e um casaco só. Mesmo que o número total de peças seja parecido, entende? E essa lógica, ela se aplica direitinho à natureza. Biodiversidade não é só sobre ter um monte de espécies diferentes. É sobre ter muitas espécies e também uma distribuição equilibrada entre elas naquele ecossistema. Bom, agora que a gente já entendeu o conceito, a gente precisa falar do lado mais sério da história. Por que a biodiversidade é tão crucial e por que ela está, hoje, tão ameaçada?
E quando a gente fala de biodiversidade, o Brasil não é só um exemplo, é o exemplo. A gente vive num país mega diverso, um dos maiores epicentros de vida do planeta. Dos recifes de coral que pulsam com vida até a Amazônia, com uma variedade de seres que a gente nem consegue imaginar. O nosso país é literalmente uma biblioteca viva da história da Terra. Essa frase aqui resume perfeitamente o paradoxo que a gente vive. A gente tem esse tesouro biológico nas mãos, mas ele está extremamente ameaçado. A destruição dos nossos biomas, da Amazônia ao Cerrado, da Mata Atlântica aos nossos recifes, coloca tudo isso em risco. Cada pedaço de floresta que se vai é como se a gente estivesse queimando uma página insubstituível daquela biblioteca. Primeiro, algumas das estimativas mais importantes colocam o Brasil como o país número 1, o campeão mundial em número de espécies. Pensem no que isso significa. Nenhum outro lugar do planeta Terra tem tanta variedade de vida. É um privilégio absurdo e uma responsabilidade gigantesca. E tudo isso nos leva a essa reflexão final. Extinção é para sempre. Não tem volta. Cada espécie que desaparece é um conhecimento, uma história biológica que se perde para sempre. A pergunta que fica no ar e que é para todo mundo pensar é: será que a gente está fazendo o suficiente para proteger essa nossa biblioteca viva?